Bom dia, gente. Graça e paz. Bom dia a todos. Boa semana começando agora, né? Semana começando com a gente aí. E nada melhor do que começar fazendo o quê? Orando ao Senhor, né? Nada melhor do que começar falando com o nosso Deus, nosso bondoso Deus, e ouvindo os seus conselhos também, né? Ouvindo os seus conselhos. Então, a gente vai, nesse instante, ver qual é o recado do dia que Deus tem para nós, fazer a reflexão, depois vamos orar, né, pedir a Deus que nos ajude. E qual que é a puxão de orelha do dia, né? Qual que é a cotovelada do dia que Deus vai dar em nós, né? Qual que vai ser a bronca do dia que Deus vai dar para nós? A bronca que Deus quer te dar, e a mim também hoje, é ouvir é a semente do aprender. Ouvir é a semente do aprender. Eu nem vou demorar muito nessa reflexão, não. Eu vou comparar isso com as minhas aulas de matemática. Eu custo a fazer os alunos entenderem o seguinte: a matemática, ela tem uma coisa que outras matérias não têm, que é o seguinte: você escuta a explicação, e acha que já sabe tudo. Você escuta a explicação, você entendeu a explicação e você acha que entender quer dizer que você já sabe. Aí, ou seja, você ouviu a explicação, entendeu, bonitinho, patatá. Quando você vai fazer os exercícios sozinho, você não consegue fazer. E por quê? Porque só ouvir explicação não faz você aprender matemática, pelo menos é assim. Como é que se aprende matemática? Você ouve a explicação e vai para os exercícios. E quantos exercícios você precisa fazer? Centenas, milhares, se possível, milhares da mesma coisa. Não o mesmo exercício, mas do mesmo assunto. Por quê? Porque a questão da matemática, assim como a teologia, ela traz uma variedade muito interessante, são as aplicações. Então você vai ver um assunto, mas a maneira como que aquele assunto aparece, o problema como aquele assunto aparece muda. Então a maneira de olhar, você tem que treinar seu olhar, porque senão você não vai ver a solução, embora seja do mesmo assunto. Então, ouvir a explicação da matemática não quer dizer que você aprendeu. Assim como ouvir uma explicação teológica não quer dizer que você aprendeu. Você precisa aplicar isso para a vida, você precisa exercitar isso. Aí o que eu falo com meus alunos? Não, você ouviu o que eu expliquei, agora aplica, vai fazer exercício, morre de fazer exercício aí, se mata de fazer exercício. Você só vai saber quando você fizer muito exercício. Então, quando a gente ouve uma frase dessa, vou pegar aqui de novo, que diz que ouvir é a semente do aprender, me leva a prestar atenção, a pensar no seguinte. E outra coisa que o menino precisa entender, ele precisa ouvir, mas ouvir com 100% de foco, 100%, ouvir como quem quer aprender. Eu costumo dizer que para eu cochilar, às vezes eu preciso tirar alguns cochilos, uma coisa assim, eu tenho dificuldade de cochilar. Então, o que eu faço? Eu tenho que colocar alguém falando, é, algum áudio falando alguma coisa, algum podcast falando alguma coisa. Mas se a pessoa estiver falando uma coisa interessante, eu vou ficar ali atento e aí o sono vai. Porque quando eu concentro em alguma coisa que eu quero aprender, eu sou muito concentrado. Todos os meus poros ficam ali. Eu ouço cada fio de cabelo meu está escutando realmente. Eu fico ali. Eu quase que decoro o que a pessoa acabou de me dizer com minutos, né? Eu consigo aprender um hino assim de uma passada, duas passadas. Eu decoro o versículo bíblico com a primeira leitura, segunda leitura, porque eu ouço com tudo ali. Então, para eu poder cochilar, eu não posso prestar atenção. Então, mas eu também não consigo ficar em silêncio, porque se eu ficar em silêncio, minha mente fica
viajando, pensando coisas, criando exercícios, bolando matéria. Então tem que colocar alguém falando nada. Então eu até falei isso para minha esposa. Eu coloco alguém falando nada ali, porque eu sei que é nada. Então eu posso dormir. A minha mente desligou e eu cochilo. Ora, se você quer aprender alguma coisa, você não pode ter a postura como quem está ouvindo nada. O Senhor Deus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que, que nós não estamos usando os nossos ouvidos para ouvir? Nós estamos usando a orelha só para enfeitar o nosso rostinho bonito, né? E tem uns que ainda tampam as orelhas com os cabelos assim, né? Porque aí deve ser para não escutar direito. Aí pega os cabelos, tampa as orelhas, além de tampar as orelhas, ainda fica surdo, ainda, quer dizer, dois problemas, né? Dois problemas. Então, ou seja, ouvido foi feito para você ouvir, mas você não escuta com as orelhas. Você escuta com a mente. Você escuta com os olhos. Igual o seu Inácio, vovozinho que me ensinou a ler a Bíblia lá atrás. Ele dizia que você lê Bíblia não é com os olhos, você lê Bíblia com o dedo. Você tem que passar ali, você lê Bíblia com o dedo, assim. Por quê? Porque a pessoa chama sua atenção, você fica ali igual panguando ali, né? Não pode. Lembre-se, o Senhor Jesus ouviu uma coisa linda de Pedro. Pedro disse para Jesus: as suas palavras são espírito e vida. Aí você tem que perguntar por que as palavras de Deus não estão gerando vida em mim? Por que meu espírito está morto, né? Tem gente que parece que o espírito morreu. Extinguiu o espírito, como diz o apóstolo Paulo, para a gente não fazer, a pessoa fez, né? O espírito é gente que é surda, a pessoa é surda, não ouve. Você fala, 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 ela não escuta. Ou será que o espírito dela está morto? Vale a pena você se preocupar com isso. Quando um pregador, a palavra de Deus, você lê a palavra, você lê uma vez, não acontece nada. Você lê duas vezes, não acontece nada. Você lê três vezes, não acontece nada. Você lê quatro vezes, não acontece nada. Cinco vezes, não acontece nada. Será que o seu espírito está morto? Será que o seu problema está sendo espiritual? Porque a primeira coisa que o Espírito vai te dar, primeira coisa, primeiro milagre do Espírito Santo na nossa vida é nos curar da surdez. Ele entra nos nossos ouvidos e cura os nossos ouvidos. Regenera. Segundo milagre que o Espírito Santo faz na nossa vida é recuperar a nossa visão. Ele muda a nossa visão e a gente enxerga aquilo que é espiritual. A gente enxerga. Talvez você esteja surdo e cego. Será que o seu problema é espiritual? E o que é pior, não adianta te explicar uma vez, duas vezes, mil vezes. Para quem está surdo, não adianta explicar. Isso é igual os alunos modernos. Você está ali no quadro se matando, e um está olhando para a janela, o outro está olhando para trás, o outro está olhando no celular, o outro está tirando o cutícula da unha, o outro está ali. Você tem um ou dois que está ali conversando com você. Em uma sala de 40, você tem um aluno que está ali conversando com você. Às vezes, quando muito, dois. Será que a gente está sendo igual a esses outros alunos? O Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está te avisando. O Espírito Santo está te mostrando. Você deveria pensar: por que eu não estou ouvindo? Bate na mesa e fala: Espírito Santo, por que eu não estou ouvindo? Se eu fosse você, eu fazia uma oração depois, quando terminar aqui, bravo com o Espírito Santo. Falava com ele bravo mesmo. Espírito Santo, por que eu não estou te ouvindo, meu filho? Por que eu não estou te ouvindo? Abre meus ouvidos. Abre como diz o cântico, abre os olhos do meu coração. Abre meu coração, Espírito Santo. Abre meus ouvidos, abre meus olhos. Pelo amor de Deus, não me deixa surdo, cego, mudo, panguando nas coisas de Deus, não. Eu fazia essa oração bravo, desesperado, implorando. Porque se o Espírito Santo de Deus se afasta de nós, se apaga em nós, a gente é sinal que a gente está numa vida miserável. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O seu ouvido é para ouvir a palavra de Deus ou para ficar ouvindo idiotices aí no seu cotidiano? Às vezes ouvindo idiotices do seu próprio coração. Suas próprias ideias estão falando um monte de burradas na sua cabeça e você está acreditando e não acredita no Espírito Santo. Você está doente. Uma doença grave. Então peça ao Espírito Santo para te curar. E vai começar curando os ouvidos e os olhos.
E se isso continuar, ele cura sua alma e seu coração. Ouvir começa assim. Aprender começa assim. Pois é. E o texto de hoje, o Salmo 56, o verso 9, diz assim: no dia que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Gostoso demais, né? No dia que eu te invocar, os meus inimigos vão dar no pé. Os meus inimigos vão correr rapidinho quando eu te invocar. Talvez a gente precise invocar a Deus melhor. A gente precisa aprender a invocar a Deus, porque Ele é escudo para os que nele confiam. Eu creio e vejo isso na minha vida constantemente. A minha vida com Deus é uma via de mão dupla. Ele me traz para mim e eu devolvo para Ele. Ele me dá e eu entrego. E eu me entrego a Ele. Por isso a nossa vida é tão feliz. Vamos orar. Senhor, abre os nossos ouvidos para ouvir. Abre os nossos olhos para ver, Senhor. Que o teu povo, aqueles que são teus, queiram mergulhar mais e mais. Como diz outro cântico, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Cada dia mais e mais. Ao invés de querer sair da tua presença, ao invés de querer ficar em casa, ao invés de querer ficar frio, esfriar, fugir, meu Deus, da labareda, da fogueira pegando fogo ali, ser um tição fora da brasa, assim. Ao contrário, que a gente queira cada vez mais estar ali sendo consumido, ó Deus, na fogueira do Senhor. Naquele braseiro onde o teu Espírito Santo faz o nosso coração pegar fogo e a nossa alma ferver. Ó Senhor, eu gosto da tua presença. Eu gosto mesmo da tua presença. Eu gosto de estar na tua presença. Eu gosto de orar ao Senhor e eu gosto de sentir o teu amor, de falar do Senhor, de pensar em ti, de conversar sobre ti. A minha vida gosta de se desenrolar, desenvolver aos teus pés. Eu até tenho meus afazeres no cotidiano, Senhor Deus, meus trabalhos, mas eu gosto mesmo é de estar enrolado aos teus pés, falando das coisas santas. Isso é delicioso e deleite para minha alma, que gostosura. Que o Senhor possa me abençoar, então, fazer minha alma alegre, minha alma feliz, meu espírito exultar e o meu corpo te adorar e te servir. Abençoe meus irmãos que estão hoje comigo, Senhor. Abre os ouvidos, tira a cera dos ouvidos, tira o câncer dos ouvidos, tira o câncer dos olhos, tira o câncer do espírito, Senhor Deus. Alma cancerosa, espírito canceroso, com doença, doente, Senhor. Cura esse câncer que vai matar essa pessoa, Senhor. Cura, Senhor Deus, essa doença espiritual que está amofinando essa pessoa, que está destruindo, Deus. A pessoa está mofando, ela está cheia de bolor, ela está se escurecendo, ela está... Espírito Santo, varre essa casa empoeirada, suja, cheia de ratos, de baratas, Senhor. Ó, Senhor, que a nossa alma possa ser tão arejada, alegre, feliz, que ela possa cantar e que as pessoas possam ver o nosso rosto iluminado, nosso corpo iluminado e possa ver como esta pessoa é feliz, como essa pessoa tem a bênção de Deus. Ó Senhor, faz milagres na vida dessas pessoas e nas nossas vidas. E que eu continue a te amar e as pessoas te amem cada vez mais. O Senhor é vida, o Senhor é luz, o Senhor é paz. Dá-nos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém.
Que Deus possa te abençoar. Deus é luz, Deus é vida, Deus é paz. Que você tenha isso. Que Deus te cure os ouvidos. Te vejo amanhã.